Muito bem, meus queridos, hoje nós vamos tratar de um assunto que eu creio ser a área onde mais existe polêmicas entre os casais, a área onde mais existe dificuldade no relacionamento, a área das intimidades. E quando eu falo em intimidades, não é apenas intimidade sexual, é intimidade de um modo geral. E nós precisamos entender o que é intimidade, porque, meus amados, nós estamos vivendo em um mundo que é bombardeado pela propaganda do sexo, através da internet, dos meios de comunicações em geral. E, infelizmente, meus queridos, esse bombardeio que existe na sociedade, ele vai se tornando referência, ou seja, as pessoas vão seguindo como se isso fosse um modelo para uma vida sexual equilibrada. Quantas vezes você já viu pessoas, até em encontro de casais, perguntar: pastor Técio, o que é que pode e o que é que não pode? E infelizmente a gente encontra até pregadores que têm nome a nível nacional, que têm títulos ensinando de forma diferente da Bíblia, tentando pregar um evangelho que agrade ao povo, achando que vai perder a popularidade. Mas, amados, o que Deus disser que pode, o profeta de Deus tem que dizer que pode. Mas o que Deus disser que não pode e não deve porque não é bom, o profeta de Deus tem que dizer: não pode e não deve porque não é bom. Existem intimidades que constroem, mas existem intimidades que destroem também, destroem relacionamentos. E eu já quero começar essa palavra falando de um testemunho que aconteceu, para os irmãos começarem a ver onde nós queremos chegar. Um determinado casal da nossa igreja, eles estavam vivendo uma crise e me pediram que fizesse uma reunião com os dois, e eu fiz. E nas conversas que nós tivemos, eu pedi a eles que se abrissem. Se você quer ajuda, vai ter que se abrir mesmo. Eu preciso de saber de detalhes, tanto da mulher como do homem. E no final de tudo, irmãos, eles confessaram que para estimular o seu relacionamento íntimo, sexual, eles começaram a locar vídeos pornográficos, e eles assistiam aqueles vídeos antes da prática sexual. E dali, eles começaram a praticar aquelas coisas também, e começaram a entrar por um caminho difícil. Ela se sentia com a consciência culpada, vinha para a igreja, mas não se sentia mais como antes, aquela alegria no espírito, aquela liberdade que ela possuía, nem ele também. E, infelizmente, até hoje, eu vejo que aquele casal, eles ainda não conseguiram superar isso. De vez em quando eu os encontro, tenho notícias, eles estão juntos, mas eles têm dificuldade de superar isso. Então, meus queridos, por causa desse bombardeio na sociedade, existem muitos casais mal resolvidos, carregando um peso, vítimas de pecados sexuais, vítimas tanto no passado como no presente. Adultério, coisa do passado, até como
envolvimentos homossexuais, lésbicos. Tudo isso existe, irmãos. Pessoas que foram perdoadas por Deus, já pediram perdão por Deus, mas aquelas imagens, ainda que não seja uma coisa tão clara, mas ficam lhe incomodando. Suas vidas sexuais, suas intimidades hoje em dia não têm diante de Deus a liberdade que poderiam ter, porque carregam consigo culpa, carregam consigo um passado que ainda lhe maltrata. Mas eu creio que Deus trouxe alguém aqui nessa noite, porque tem algo para fazer e resolver um problema espiritual na tua vida, para a glória do nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados, quando você pega o texto bíblico, você vai observar aí que essa relação que existe aí, se você pegar esse texto bíblico que nós lemos aí, eu peço que você abra a sua Bíblia, porque ele começa a dizer aqui, olha: a mulher louca é alvoroçadora, é nécia e não sabe coisa alguma. E ela senta-se à porta da sua casa, ou numa cadeira nas alturas da cidade, para chamar os que passam e seguem direito o seu caminho. Quem é simples, volte-se para aqui. E aos faltos de entendimento diz: as águas roubadas são doces, e o pão comido às ocultas é suave. Mas não sabem que ali estão os mortos, que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Por favor, olhe para mim aqui. Glória a Deus. Aleluia. Meus queridos, aqui está um texto bíblico que mostra uma mulher. Veja bem, naquele tempo as mulheres, elas eram de certa forma discriminadas. Mas aqui eu não quero considerar somente o fato da mulher. Nos dias de hoje você pode considerar que as pessoas estão vivendo uma cultura de sexo, onde o sexo, ele é colocado em tudo. Vai se fazer uma propaganda de uma camisa masculina, coloca-se uma mulher seminua ou até nua ali, para chamar a atenção. É a cultura do sexo. Um comprimido para dor de cabeça, uma mulher nua. Um homem forte, robusto, não é? Aquela estampa na linguagem de hoje, considerada sarado, para chamar a atenção. E as pessoas vivem com isso impregnados na cabeça, com essas coisas impregnadas nas suas cabeças. E isso vai fazendo com que as pessoas fiquem envolvidas com essa cultura de sexo, irmãos. Como se o sexo fosse a razão de ser de todas as coisas. Meus queridos, e aqui fala de uma mulher que a Bíblia chama de alvoroçadora, ou seja, louca, e diz que ela é louca e alvoroçadora. E ela não sabe coisa alguma. E veja o procedimento dela como é, porque a gente fica achando que é só essa mulher. Diz assim, olha: e ela senta-se à porta da sua casa ou numa cadeira nas alturas da cidade, para chamar os que passam e seguem direito o seu caminho. Pessoas que seguem seu caminho direito, pessoas que vivem bem andando lá. Ela ficava ali para chamar a atenção daquelas pessoas. Meus amados, a gente pensa que só acontece naquele tempo, mas nos dias de hoje, a maneira das pessoas andarem, a maneira das pessoas se vestirem, a maneira das pessoas pousarem em fotos, pessoas que se dizem crentes, maridos e mulheres, mulheres casadas, homens casados, nas redes sociais. A gente vê, irmãos, não precisa ir muito longe não, para ver que existe uma tentativa de chamar a atenção
através de uma sensualidade disfarçada. É um biquinho que se faz, é uma perninha que se cruza, bota a mãozinha aqui para dizer que não quer que veja, querendo que olhe. Aleluia. É o machão que está lá na praia sem camisa, com aquela sungazinha. Você está querendo o que com isso? Você está querendo o que com isso? Louvado seja o nome do Senhor. Porque quando a gente vê aquela mulher alvoroçadora, a gente pensa que é só ela que age assim. Mas veja, meus queridos, que essa cultura de sexo, ela está impregnada na mente das pessoas, até de crentes nas igrejas. Aí é quando eu digo, por isso que nós, assembleianos, temos esse zelo. Por isso que nós, assembleianos, temos esse zelo. Algumas pessoas não entendem. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Não faço discriminação de denominação, mas concordo plenamente com a maneira que nós somos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus queridos, quando a gente vê esse texto aqui, esse comentário, ou melhor, esse texto bíblico que traz esse comentário sobre essa mulher, a gente vê, meus amados, que aqui mostra uma coisa interessante. Essa mulher que chama os simples, mas a Bíblia diz assim: quem é simples, volte-se para aqui. E aos que têm falta de entendimento diz, olha lá, quem tem falta de entendimento, as águas roubadas são doces, e o pão comido às ocultas é suave. Porque, meus amados, essa cultura de sexo, ela tenta pregar, tenta ensinar as pessoas que o sexo é algo que a pessoa pode se utilizar dele para um prazer momentâneo somente. Nós queremos falar de intimidade, mas você precisa entender que sexo não é algo como você comer uma comida que você vai lá e sente prazer, come aquela comida, que comida deliciosa, e pronto. Não, sexo é algo divino. Sexo é algo arquitetado e desenhado pelo próprio Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E quando a gente vê, meus amados, que Deus fez os seres humanos, Deus fez o sexo como uma coisa boa. Eu encontro lá em Gênesis capítulo 2, versículo 18, a Bíblia dizendo mesmo assim: e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. E eu fico olhando aqui uma coisa interessante. Aleluia. Adão, irmãos, ali no jardim do Éden, dando nome aos animais, administrando tudo. Se Adão precisava de tomar banho, tinha um rio, ele ia lá, tomava banho. Se Adão precisava dormir, ele deitava em qualquer canto, o leão não lhe atacava, a onça não lhe atacava, que bênção, não é? Acordava de manhã, Deus conversava com ele, tudo, ele era completo em tudo, não lhe faltava nada, a não ser uma coisa, uma adjuntora. Não era uma mulher, era uma adjuntora. Aleluia. Vivia num paraíso, mas sozinho. Eu já quero trazer uma lição para alguém aqui, viu? Você queria estar num paraíso sozinho? Quem queria estar num paraíso aqui sozinho? Então, a coisa está difícil, mas é melhor estar junto, porque Deus vai dar um jeito. Ninguém quer estar no paraíso sozinho, né? Está difícil, mas é melhor ficar junto, porque Deus dá um jeito. Adão estava lá no paraíso sozinho, mas não tinha uma mulher, irmãos. Ele fazia tudo, mas não tinha uma mulher. Aí Deus, irmãos, agora começa a fazer os homens, de Gênesis 1, 27 e 28. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou e lhe disse: frutificai e
multiplicai-vos. Veja bem. E enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Veja que Deus agora começa a fazer o homem, e diz a Bíblia que Deus viu que era muito bom. Olha, toda vez que Deus fez alguma coisa, você vai ver nos versículos anteriores da criação, Deus só dizia que era bom. Mas quando Ele fez o homem e a mulher, aí você vai encontrar Gênesis 1:31 dizendo: e Deus viu que era muito bom. Aleluia. Então, Adão agora, Deus começa a preparar algo para ele. E eu fico imaginando, a Bíblia diz que Deus colocou um forte sono sobre Adão. E Adão dormiu. Veja bem, isso aí, preste atenção, porque tem um significado daqui a pouquinho em relação ao que nós vamos falar sobre sexo. Deus pega Adão, coloca aquele profundo sono nele. Quando Adão deita, que dorme, ele vai lá, tira a costela de Adão, coloca carne no seu lugar, e da costela de Adão, ele começa agora a fazer uma mulher. Glória a Deus. Então, meus amados, isso tem um significado muito profundo. Quando ele começa a fazer uma mulher da costela de Adão, por que é que ele fez da costela de Adão? Ele olhava para Adão naquele paraíso sozinho, e ele percebeu todas as necessidades de Adão. E as necessidades de Adão, meus amados, não era apenas uma necessidade de sexo. Ele precisava de uma adjuntora, uma pessoa que completasse ele, que fosse a sua outra metade. A obra de Deus estava imperfeita só com o homem. E Deus, quando faz Eva, que Adão acorda daquele sono, ele olha. Deus só faz coisa bem feita, não é, irmãos? Ali no Jardim do Éden não tinha pecado ainda, tudo na perfeição. Aí aquele mulherão bonita na frente de Adão, quando Adão acorda, fica olhando para ele. Eu digo agora, quem é que vai falar primeiro? É ele ou ela? E eu fico imaginando assim, irmãos, um olhando para o outro. Adão olhando para Eva e Eva olhando para Adão. O que é que Adão diz? Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada varoa, porquanto do varão foi tirada. Meus queridos, esta será chamada varoa. Veja bem, aleluia, até a mulher, Deus foi quem deu o nome também, será chamada varoa, porquanto do varão foi tirada. Aquilo ali era Deus tirando. Deus olhou para todas as necessidades do homem e disse: eu vou fazer uma que ele completa. Aí quando Adão disse, será chamada varoa, porquanto do varão foi chamada, aí Deus olhou para o casal assim e disse: portanto deixará o homem o pai e a sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Os dois estavam nus e não se envergonhavam. Meus queridos, vejam bem, eu quero que os irmãos atentem para o fato, é de que essa nudez não era apenas para uma questão sexual. Claro que havia sexo também. Ali no paraíso era muito bom. A hora que ele olhasse um para o outro, sentisse desejo de sexo, havia sexo e estava tudo certo, não tinha problema nenhum. Mas essa nudez mostrava uma intimidade tal que havia entre os dois. Ou seja, lá no capítulo 4, versículo 1 de Gênesis, você vai encontrar um texto bíblico. E eu peço a você que abra a sua Bíblia e veja aí comigo. Gênesis capítulo 4, versículo 1. Glória a Deus. A palavra de Deus nos ensina, aleluia, uma coisa muito maravilhosa aqui. Quem já achou, diga amém.
Diz assim, olha, e conheceu Adão olhe para mim agora, conheceu Adão a Eva, olhe para mim. Irmãos, os dois estavam ali nus, não se envergonhava. E o que é isso? E conheceu Adão a Eva. Veja que eles estavam diante do outro. Esse conhecer não é somente praticar o sexo. Esse conhecer é uma intimidade que existe entre os dois, onde Adão agora conhece Eva num aspecto tanto físico como também afetivo, como suas necessidades, como suas emoções, como a maneira dela se comportar, o que ela gosta. Conhecer envolve algo muito maior do que simplesmente um ato sexual, como alguém possa pensar. Meus amados irmãos, e ali, os dois agora, quando se conhecem, aí diz assim, e ela concebeu e teve Caim. Vamos voltar agora para Deus fazendo Eva. Foi Deus que fez o primeiro ser humano. Foi Deus que tirou da costela de Adão a sua costela e fez a mulher. Mas agora Adão e Eva estão gerando filhos. Veja, meus queridos, que o próprio Deus, ele transportou para o homem essa capacidade de gerar outro ser humano. Agora não mais eu, agora são vocês. Então vocês vejam que o sexo Deus deu ao homem para quê? Para ele gerar filhos. Através do homem conhecendo a sua mulher, da mulher conhecendo o homem, mas conhecendo de uma maneira muito especial, de uma forma íntima, numa intimidade onde existe algo sobrenatural, algo muito além da mera razão humana pecadora que pensa que a intimidade tem que ser sexual. Aí o que é que acontece com os casais nos dias de hoje, irmãos? Casais influenciados por uma sociedade corrompida, onde procura se explorar o sexo de uma maneira deturpada, onde se acha que o prazer se encontra em posições, em práticas estranhas à vontade de Deus, em coisas que vão de encontro à própria natureza biológica do homem. E quantos casais com as consciências pesadas, carregando culpa. Por quê? Porque querem ter uma intimidade que extrapola os limites de Deus na hora do sexo, quando nem sequer conhecem bem um ao outro, não conversam, não são amigos, não são parceiros, não se juntam com carinho para estabelecer um projeto para a sua família. Agora quando chega na hora do sexo, querem tudo que não pode, achando que aquilo é um direito. E alguns até dizem assim, olha, se não for assim, eu vou procurar lá fora. Aleluia. Oh, amados, quantas pessoas que a gente recebe e que a gente percebe as suas consciências culpadas. Você pode ficar certo que essas coisas, elas geram essas consciências culpadas. Essas pessoas que vivem nessas práticas fora dos padrões de Deus, ligados a vídeo, como internet, televisão, vendo coisas que não são lícitas. Essas pessoas, elas têm um casamento difícil, porque elas não conseguem ter uma relação satisfatória um com o outro. Elas vivem abusando ou fazendo o que não devem, a sós ou até fora do casamento, e isso deixa o casamento acabado. Uma relação difícil, uma relação destruída, porque não estão entendendo que o sexo foi feito por Deus com o primeiro propósito da procriação, o segundo propósito, a satisfação do casal, e o terceiro propósito, de se declararem um para o outro
nas suas intimidades. Aleluia. Sexo fora disso não é sexo, é apenas prazer. Sexo fora dos padrões de Deus é prazer, e prazer que vai trazer problema lá na frente. Aleluia. Quando Deus fez o homem, irmãos, ocorreu uma ação solene. Uma ação solene. Deus tirar a costela. A relação sexual é algo solene, é algo santo, é algo divino, é algo feito na presença de Deus. Uma vez um jovem chegou para mim. Eu sabia que ele era virgem antes do casamento, e a esposa dele também. Eles se casaram, e ele chegou para mim e ele disse mesmo assim: pastor, quando eu encontrei com ele, brinquei com ele, né? Fulano, como é que foi a lua de mel? Foi bom? Foi, pastor, que bênção, pastor. Passeei, fui para tal canto. Aí eu disse: e você? Você saiu bem? Tudo direitinho? Pastor, eu queria falar um negócio para o senhor. O que foi? Na hora, pastor, eu tive vontade de dar glória a Deus. Aí eu disse: por que você não deu? Porque eu fiquei com vergonha, pastor. Eu devia ter dado, rapaz, não tinha problema não. Aleluia. Quem pode dar uma glória para Jesus? Aleluia! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados, a gente vê que Deus, Ele dá importância a essa relação, porque o casal ele tem que ter intimidade em tudo na sua vida social. Não adianta você querer ter uma intimidade na relação sexual se você não tem intimidade na sua vida social. Você não sai com sua esposa, você não convida ela para ir para um restaurante, você não convida ela para uma festa na casa de amigos, você não vai com sua esposa, você não vai com seu marido. Não existe vida social, não existe intimidade na vida social. Por que quando chega na hora do sexo vai ter tanta intimidade? Aliás, extrapolando os limites de Deus, não vai ter prazer, irmãos. Tem que ter intimidade espiritual, conversar sobre as coisas de Deus. Olha bem, intimidade social, intimidade espiritual. Vocês dois conversam sobre as coisas de Deus. Se não conversa, está em falta. Você não sabe o que é o prazer dado por Deus. Você ainda está vivendo o prazer da carne. O prazer dado por Deus. Aleluia. Você chora e fala línguas estranhas. Louvado seja o nome do Senhor. E não é algo vergonhoso não, é para a glória dEle. Não tem intimidade social com a esposa, não tem intimidade espiritual, não tem intimidade de inteligência ou cognitiva. Ou seja, minha esposa, olha, Deus preparou ela com um tipo de inteligência e eu com outra. Eu, quando uno a minha inteligência com a dela, nós estamos preparados para fazer uma família, para gerar um filho. Mas não existe. Isso é uma burra. Tem gente que trata a esposa assim. Tem mulher que trata o marido daquilo, é um ignorante. E para que você casou com ele? Acabe com essas coisas. Você tem que aprender a ter intimidade em todas as áreas de sua vida. Intimidade psicológica. Você tem que saber quando ela está triste, ter paciência. Tem pessoas, irmão, tem marido que quando a mulher pode estar triste como tiver, pode estar com problema, seja lá o que for, quando ele quer, tem que ser, senão ele fica com a cara feia. Não pode ser assim. Da mesma forma a mulher. Intimidade física, que é o contato, saber o que é que agrada a ela, o que é que não agrada. Como é que eu posso violar minha esposa se ela não gosta de determinada coisa e eu chego e fico, olha, tem que ser. Oh, meus queridos, ouça o que Deus está falando, porque Ele vai fazer coisas grandes na tua vida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados, para Deus, sexo não é apenas prazer não, irmãos.
Não existe sexo casual para Deus, de uma hora para outra encontrar assim e praticar o sexo. Esses são os princípios desse mundo. O mundo, ele quer transformar um sexo em algo que ocorre como se fosse uma necessidade alimentar, uma necessidade como dormir, passear, como se fosse um lazer. Mas o sexo é algo sublime. Por isso, irmãos, as uniões sexuais ilícitas, depravadas, elas são reprovadas por Deus. Um casal, ele precisa entender que quando Deus diz aquilo que Deus uniu, o homem não separa, ele não vai viver 5 nem 10 anos não. Ele vai viver para o resto da vida. E se um casal não tem intimidade, porque essa intimidade vai chegar a um ponto, preste atenção, vai chegar a um ponto que essas práticas que o mundo ensina, e alguns querem fortalecer seu casamento com isso, essas práticas não sustentam o casamento, mas a intimidade sustenta, porque vai chegar a um ponto que você vai ficar velhinho. Ai meu Deus, que eu já estou chegando perto. E se não houver intimidade, o casamento não se sustenta. Nem o homem, nem a mulher suporta. A intimidade são corações unidos. Aleluia. Eu quero mostrar para você que o verdadeiro e autêntico prazer sexual somente ocorre quando há essa intimidade no matrimônio. Por favor, abra sua Bíblia, Provérbios capítulo 5. Aí juntinho, não é? No mesmo texto, pertinho do texto que nós lemos, a partir do versículo 15. Glória a Deus. Provérbios capítulo 5. A partir do versículo 15. Quem já encontrou, diga amém. A palavra de Deus nos diz: bebe a água da tua e das correntes do teu poço, derramar-se-ia por fora as tuas fontes. Olha para mim, para você entender o que é isso. Bebe das águas das correntes do teu poço, derramar-se-ia por fora as tuas fontes. Está dizendo, porventura você vai saciar sua sede ou derramar as suas águas fora do local correto? E pelas ruas os ribeiros de águas sejam para ti só, e não para estranhos contigo. Veja bem que aí está trazendo uma orientação, que essa relação não pode ser para com estranhos. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Como serva amorosa e gazela graciosa, saciem-te os seus seios em todo o tempo, e pelo seu amor ser atraído o quê? Como é que diz aí? Perpetuamente. Não pense que trocar uma de 50 por duas de 25 vai dar futuro, vai dar para você peso na sua cabeça. Aleluia. Isso é principalmente para os homens, porque as mulheres, elas são mais leais nessa área. Os homens, irmãos, eles querem exigir mais, eles querem cobrar mais, eles acham que têm direito além do que devem. O homem pensa que só ele, na maioria das vezes, é que tem o direito nesse ato. Quantas mulheres carentes. Então, meus amados, a Bíblia traz essa orientação e mostra que o homem deve ser atraído pelo amor da mulher perpetuamente. E esse amor, você só consegue viver perpetuamente se houver essa intimidade da relação dada por Deus. Mas na frente, eu vou mostrar para vocês as fases do relacionamento sexual, a partir da preparação, a partir do prelúdio. Eu quero mostrar um pouquinho para vocês, para a gente ver como o homem procede, como a mulher procede e como existem erros na nossa sociedade, tá certo? Provérbios 5, 20 e 23 diz assim: e por que, filho meu,
andarias atraído pela estranha, e abraçarias o seio da estrangeira, porque os caminhos do homem estão perante os olhos do... O caminho dos homens estão perante os olhos do... E ele aplana todas as suas carreiras. Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá, porque sem correção andou, e pelo excesso da sua loucura andará. Veja, meus amados, que aqui a Bíblia nos mostra o perigo de a pessoa tentar viver uma vida além do seu relacionamento conjugal, uma vida de sexo errado. Então, meus queridos, jamais podemos buscar satisfação na prática sexual mundana, pornografia, revistas, vídeos imorais. O sexo, irmãos, ele é muito mais dar de si mesmo para a esposa do que a pessoa querer prazer. Veja bem, dentro desse princípio de Deus, de que o sexo ele tem a finalidade de reproduzir, ou seja, da perpetuação da espécie humana, o sexo tem a finalidade também do marido e a mulher sentirem prazer um com o outro. E o terceiro motivo é justamente poderem declarar o seu amor um pelo outro. Então o sexo é muito mais do que dar ou de que cobrar prazer. O sexo ele tem a finalidade de dar prazer. O marido ele tem que entender que o objetivo dele não é buscar prazer na esposa, é dar prazer à esposa. Hoje a gente vê que na sociedade a coisa é completamente invertida. Quer ver isso na Bíblia? Abra a sua Bíblia aí em 1 Coríntios capítulo 7. 1 Coríntios capítulo 7. Glória a Deus. Aleluia. A partir do versículo 2 diz: mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher, e cada uma tem o seu próprio. Aí agora vem uma palavra aí que diz assim: o marido, como é que diz aí? Pague à mulher a devida benevolência. Então veja bem, eu devo à minha esposa, quer dizer, eu tenho que viver para satisfazer ela. E continuando a leitura, diz assim: o marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao... Então olhe para a sua mulher, olhe para o seu marido e diga assim: você me deve. Não se negue não, que você me deve. Tanto o homem como a mulher, eles são devedores um ao outro desse tipo de relação dentro da vontade de Deus. Então, meus amados, pagar significa cumprir uma obrigação na qual nós somos devedores. Não podemos deixar de satisfazer a necessidade do outro. Agora, respeitando cada momento. Por quê? Porque a Bíblia diz aqui: não defraudeis um ao outro. Continue a leitura aí que você vai ver. Senão por consentimento mútuo por algum tempo, para vos aplicardes a oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Ou seja, se eu não vivo, se eu vivo querendo explorar minha esposa para satisfazer minhas necessidades sexuais, sabe o que eu vou fazer? Vou deixar ela uma mulher carente. Ela vai ser carente. Se eu procuro fazer ela feliz, atender as necessidades dela, ela vai se sentir uma mulher realizada, porque ela percebe. Ela percebe que eu me esforço. Eu procuro fazer a vontade dela, da mesma forma ela procura fazer a minha. E assim, meus amados, os casais se equilibram. Mas se há falta nisso, um dos dois vai ficar carente. O casal que vai buscar só prazer, o casal que chega ali e pratica aquele ato de uma hora para outra,
está satisfeito e para, ele deixa a outra parte sofrendo, a outra parte se sente usada. Não era assim que eu queria. Mas vamos aprender agora, mais um pouquinho, como se deleitar na intimidade. Nós necessitamos conhecer alguns detalhes, tanto da natureza sexual do homem, como da mulher. O comportamento, irmãos, humano, no ato conjugal, ele engloba toda a nossa personalidade. Existe o prazer físico, que é o corpo. Existem as expressões de sentimentos que envolvem a alma. Isso é o que Deus fez. E existe também a participação do Espírito. Aleluia. Na presença de Deus, dentro da vontade de Deus. Dessa forma, irmãos, nós entendemos que a união conjugal não é algo simplesmente físico, não é um contato material, como já falamos no início, mas algo que vincula corpo, alma e espírito. Então, quando a gente fala isso, nós vamos aqui a algumas orientações. Veja bem, Deus fez o homem com essa natureza. O homem, ele é atraído pelo que vê, pelo que ele olha e vê. Já a mulher, ela gosta de ser observada. A mulher, ela gosta de ser observada. Eu quero mostrar para vocês alguns exemplos interessantes. Veja bem. O homem, ele gosta de ver nessa intimidade. E ele sempre, ele vai olhar para sua mulher. E somente a visão da mulher, em determinadas ocasiões, já deixa o homem preparado para a guerra. A mulher não tem esse negócio não. Você, olha, por isso que os homens precisam entender essas coisas. A mulher, ela precisa ser preparada. A mulher, ela necessita ouvir alguma coisa que lhe agrada. O homem se excita rapidamente só de olhar. Mas a mulher, existe até um ditado que diz assim, olha: a mulher é como fogo de lenha. O homem é como um fogão a gás. O homem liga, ele pega na hora. A mulher tem que ter paciência. Bota um foguinho ali, abana. Não tá dizendo, vai logo, rapaz, vai logo. Mas não pode dizer vai logo, tem que ser com paciência mesmo. Aleluia. A mulher, ela sabendo que o homem gosta de ver, ela tem que saber também zelar pelo seu corpo. Vai chegar um tempo, quando for ficando mais velha, que vai perdendo a elegância, as coisas começam a arriar, mas não se preocupe, porque do mesmo jeito o homem continua atraído, porque se não há intimidade, ele vai querer trocar por 2 de 20, mas se há intimidade, ele acha ela bonita do mesmo jeito. Às vezes eu olho para a irmã Sandra assim, eu digo, você está cada vez mais linda. Filho, não fica brincando não, filho, eu fico com vergonha. Não. Você está bonita, minha filha. Eu digo ou não digo? Diga aí para o papai. Eu digo ou não digo isso? Diz. Não, diga assim, vocês, claro, não, eu quero que você diga. Eu digo ou não digo? Muito bem. E ela é bonita mesmo, irmão. Aleluia. Eu não quero falar não, porque senão eu vou terminar falando besteira aqui. Então a mulher, ela sabendo que o homem gosta de ver, ela deve zelar para ser mais atrativa. Agora veja bem, zelar para ser mais atrativa não é colocar um fio dental. A atração não se dá segundo os padrões do mundo, não. É uma atração através, vamos dizer assim, de uma sensualidade santa. Uma sensualidade santa. Uma coisa mais delicada, não é? Coloca uma roupa que ele já sabe que você quer, que já é muita coisa. Olha, já tem gente alegre aí, viu? Só basta você, com a mulher, colocar uma roupa, não é?
que o marido já sabe que ela está se preparando, ele já começa olhando e já fica se ativando. Glória a Deus. Então, amados, por que isso? Veja bem. Por que deve haver a participação do homem? O homem gosta de ver, a mulher gosta de ouvir. Então a mulher deve zelar pela sua aparência e o homem fazer o quê? Falar alguma coisa. Tem caba que chega calado, né? Já quer chegar, partir para um negócio e está resolvido. Irmão, não pode ser assim. Não pode ser assim. Não, comigo é assim. Você está deixando sua mulher carente. As mulheres gostam quando é assim? Está com medo de responder. Está junto do marido, está com medo de responder. Diga mesmo para ele aprender. Gosta assim as mulheres? Muito bem. Porque a partir de hoje você está aprendendo isso aqui, né? Então os dois devem, irmão, praticar essa relação de prazer, ou buscar essa relação de prazer, não de forma egoísta, eu disse aqui, né? Um buscando sempre satisfazer a outra parte. O homem, ele deve procurar exercer o domínio próprio e nunca apenas o ato egoísta de se satisfazer, porque as mulheres, irmãos, olha, depois que o fogo de lenha pega, meu filho, o negócio é ruim para apagar, viu? Olha, a maioria das mulheres são assim. Pode ser que a sua não seja, mas a mulher, ela é diferente do homem. O homem, ele leva nocaute no primeiro round, ele perde logo, mas a mulher, ela fica ativa ainda. Tem mulheres que são mais calmas, mas a gente tem que saber essas coisas. Vocês têm que saber essas coisas, porque dependendo do temperamento da sua mulher, você tem que entender que isso é uma intimidade que você tem com ela diante de Deus, e que você tem que proporcionar prazer para ela também. Não é só você se satisfazer. Então, no caso, o homem, ele deve procurar agir exercendo um domínio próprio. Tem paciência. A mulher também, ela tem que saber. Existem mulheres, irmãos, olha, dizem que 30 a 40% das mulheres, pesquisas que mostram isso, 30 a 40% das mulheres, elas conseguem atingir um número de orgasmos que o homem fica para trás, olha, não sei quantos, durante uma relação sexual só. Não são todas não, mas elas conseguem. Então a mulher também tem que ter cuidado, porque se ela for desse tipo, ela já partir com muito movimento, logo no primeiro round ela acaba o cara e daqui a pouco ela fica vendo navios. Vai devagarinho também, mulher. Aleluia. Essas coisas são difíceis de falar, mas é para a glória de Deus. Para sua mulher não ficar carente, para você não ficar carente, para você saber o que tem que fazer. Então, meus amados, então diante disso, nós temos que aprender, por exemplo, coisas como a mulher, ela é sensível na sua relação de aparência. Você olhar para sua mulher e colocar um defeito nela, na hora que você vai se aproximando dela, você está perdido. Não diga nem que o cabelo dela está feio. Só elogio. Aleluia. A mulher, ela é muito sentimental nessa área. Tá certo? A mulher, irmãos, ela é sensível. A gente tem que se comunicar também. Olha, na relação sexual não é pecado a pessoa se comunicar um com o outro, dizer o que é que gosta, o que é que não gosta, o que é que deve ser feito, o que não deve. Claro, dentro dos limites de Deus, não ultrapassando os limites de Deus. Aí vem as perguntas, né? Pastor, o que é que pode, o que é que não pode? Sabe o que é que pode, o que é que não pode? Eu lembro a você que sexo não é só prazer. Eu lembro a você que sexo é uma intimidade, que ela tem essas 3 finalidades. Já falei aqui: procriação, prazer do casal, um para com o outro, e também a declaração. Eu declaro através de um ato sexual o meu amor pela minha esposa. Ela declara o amor dela por mim. Ela não é dona do corpo dela, eu sou dono. Eu também não sou dono do meu corpo. Mas, meus amados, a gente tem que entender que Deus,
ele tem os critérios dele, porque quando a pessoa busca o sexo só por prazer, normalmente as pessoas extrapolam os limites de Deus e depois vem consciências culpadas, depois vem consciências pesadas em relação àquilo que está acontecendo. Então, olha, em cada relação que há entre um casal, a gente tem que entender que existe momentos na vida da pessoa que a pessoa não vai ter aquele mesmo desempenho de sempre. Existem momentos na vida da pessoa que o casal vão andar sexualmente mais por baixo, mas quando há intimidade em outras áreas, na área afetiva, na área espiritual, na área social, o sexo é apenas mais uma área da vida do casamento. Quem está compreendendo, diga amém. Glória a Deus. Então vamos agora tratar de uma coisa com bem detalhe agora. As fases do ato sexual. Ou seja, do ato conjugal. É a mesma coisa. Primeiro, o prelúdio. As preliminares ou a preparação. Então, meus amados, o encontro conjugal é algo que já falamos aqui divino. E para isso deve haver uma preparação. O prelúdio é a fase muito importante, principalmente para a mulher, para que ela possa acompanhar o marido na relação. Pode-se dizer, meus irmãos, que essa fase de preparação, ela pode se realizar de forma contínua no dia a dia. Uma relação sexual, ela pode começar quando você sai para trabalhar de manhã. Você vai tomar café de manhã, está ali conversando com sua esposa, você já tira uma brincadeirinha com ela, ela já tira uma brincadeirinha com você, né? Aí já pode brincar. Não, de noite a gente conversa, não é? Então é isso mesmo. Por quê? Porque as pessoas já vão se preparando psicologicamente. O prelúdio começa aí, a preparação. Aí vem a união para o ato. A união, ela tem que ser algo também sublime. O marido, ele deseja a esposa, e a esposa deseja o marido. E é justamente aqui onde vem a manifestação da generosidade do amor da mulher e a delicadeza do marido. Nesse ato de aproximação, da união para o ato, o casal começa agora a manifestar a mulher generosidade e o marido delicadeza. Existem nas relações de cada casal maneiras, formas de se relacionarem que os outros já conhecem. Eu me lembro de um casal que a mulher dizia mesmo assim: ah não, eu gosto de chegar a coisa e começar logo. Mas a maioria das mulheres não são assim. A maioria das mulheres, elas gostam que você chegue, comece rodeando ela, comece brincando, fazendo carinho, não é? Então essa delicadeza do homem exige o quê? Controle, desprendimento. Exige que você conquiste sua mulher. E a mulher, irmãos, ela vai aos poucos também cedendo. A união deve ser lenta, progressiva. Então, amados, quando o ato sexual acontece, aí vem agora a capacidade de domínio dos dois. Veja bem, sexo, quando estiver acontecendo, tem que haver a capacidade de domínio de ambas as partes. Todos os dois têm que saber se controlar. Por quê? Porque o esposo, ele deve prolongar essa fase. Porque o homem é mais frágil ou seja, é mais sensível para terminar o seu ato. Para que a sua mulher possa se realizar. Da mesma forma, eu falei ainda há pouco, a mulher, ela tem que ser prudente. Ela não pode já partir como se fazendo tudo para que ele chegue ao final. Então, meus amados, proporcionar prazer ao outro não é fácil.
proporcionar amor ao outro, exige que aconteça essas coisas. É um momento de muita importância, porque você vai chegar à fase do clímax. E aí é onde acontece a maior prova de equilíbrio no relacionamento conjugal. É quando os dois conseguem sempre atingir o clímax de uma relação, os dois juntos. Ou seja, o homem está sendo coerente com sua esposa, a mulher está sendo coerente com seu marido. Numa fase de sexo, onde toda vez o marido chega ao clímax e a mulher fica a ver navios, tem alguma coisa errada. Da mesma forma, se acontece ao contrário, tem alguma coisa errada. Então tudo isso precisa ser tratado. Tudo isso precisa ser conhecido, porque tudo isso, irmãos, Deus está interessado. Deus está interessado nessas coisas. Deus quer, Deus lhe uniu e Ele não quer você carente. Ele não quer você uma pessoa que vive sofrendo. E na maioria das vezes, os problemas quando acontecem nesses relacionamentos, pode ficar certo que é coisa do passado incomodando. Mas que nessa noite, o sangue de Jesus cubra a mente de cada um que chegou aqui. E você possa encontrar paz diante de Deus, para saber que Jesus te libertou e que você é uma nova criatura e tem liberdade com sua esposa e com seu marido, para a glória de Deus.